Os jornais estão falando de novo da crise da Grécia, então vamos fazer mais um vídeo. Qual que é a minha tese? A situação da Grécia não é grave, é gravíssima. Então está tendo muito protesto lá, o que está dificultando a tomada de medidas. E tem até gente que está debochando da crise. Mas vamos analisar seriamente. Bom, a dívida da Grécia ela é quase que o dobro da dívida brasileira, apesar da população da Grécia ser 20 vezes menor do que a do Brasil. Então é evidente que essa dívida externa aqui de 533 bilhões de dólares não se sustenta, não vai ter jeito deles pagar. Então o calote é inevitável. Mas o problema não é só esse. É de onde que veio essa dívida, por que existe essa dívida, tá? Não é só a dívida, tudo bem, o calote tudo bem, nós estamos acostumados, mas como que se chegou a essa dívida? Então o que eu fiz? Eu peguei exportações e importações da Grécia de 1948 a 2011. Então, analisando, que conclusão que a gente chega? Que as importações lá sempre foram muito altas e o que é pior, eles não têm capacidade de exportação. E nem mesmo com a crise eles estão conseguindo reverter isso. Então, eles não têm a mínima chance de pagar aquela dívida externa. E o que é pior, como que o sistema financeiro internacional concedeu crédito para uma pessoa nessa situação? Então, eu nunca vi um país assim com umas importações tão altas e exportação tão baixa durante tanto tempo. Realmente teve que acumular muito tempo para ter uma dívida monstruosa daquela. Olhei também a taxa de poupança da Grécia, está agora de 1980 a 2012 só, 2011. Então qual que é a taxa de poupança? Até que não estava muito ruim não, tá vendo? Mas de 2003 para cá, a taxa de poupança despencou. A Grécia entrou na zona do euro, tá? Ela teve uma moeda artificialmente forte, e também com efeito China, alta das commodities, isso que deve ter piorado. Então eles teriam que ter tomado providência, talvez até antes de entrar para a zona do euro. Não tomaram, e o mercado financeiro também continua emprestando, né? Você não pode emprestar para quem não vai pagar. Por outro lado, olha só o tamanho do desemprego na Grécia. Se você tem uma moeda valorizada, você prefere comprar de fora, então isso causa desemprego. Por isso que eles vão ter que abandonar o euro. Mas aqui, ó, com a crise de 2008, o desemprego está aumentando muito rapidamente. Então, isso aqui é que está causando aquela revolta lá, aquelas brigas. Tá? Então, o governante tem que saber muito bem as medidas que ele toma e o que vai acontecer. Então, essa taxa de desemprego acima de 18% aqui dá a ideia para a gente que o trem lá não vai dar certo, não vai resolver do jeito que eles estão tocando para frente. Mas o maior problema que o da Grécia, que eu fico preocupado, é com o sistema financeiro internacional. Porque o sistema financeiro nacional não soube fazer análise de risco, que é o papel dele, tá? Ele não analisou para quem que ele estava emprestando e nem alocou os recursos com eficiência. Essas duas funções básicas de um sistema financeiro não funcionou. Então o sistema financeiro dos Estados Unidos, Europa e Japão, ele vai ruir, ele vai quebrar. O sistema financeiro do Brasil está excelente, da China também, mas o sistema financeiro baseado na Europa, Estados Unidos e Japão, ele está podre, ele não está sabendo alocar recursos, ele está roubando nas contas. As pessoas que estão administrando esses bancos não estão administrando para as pessoas que são donas dos bancos, eles estão ganhando comissões em cima de fraudes. Fraudes intelectuais, mas não deixa de ser fraudes. Qual que é a solução para a Grécia? Então a Grécia tem que abandonar o euro, tem que diminuir o consumo e tem que dar o calote. O calote, gente, é inevitável, vai ter que dar mesmo. Diminuir o consumo já está diminuindo. Abandonar o euro é a parte que eu sinceramente não sei se vai acontecer ou não, tá? Realmente eu fico em dúvida, cada hora eu pendo para um lado. Eu vou analisar para vocês as vantagens e desvantagens de abandonar o euro. Então existem custos, existem benefícios. Qual que é o custo? A nova moeda já nasce desacreditada, um país precisa de uma moeda, então é muito complicado. Outro custo, volatilidade, tá? Então nós aqui que o câmbio está sempre mexendo, a gente vê que é muito complicado. Esse trem também vai contaminar o resto dos países da periferia do euro, então provavelmente a Europa vai ser contra esse tipo de medida e também não se sabe como é que se faz o abandono do euro, como que se vai colocar uma moeda nova. Isso aqui é uma coisa única na vida de um país, é a primeira vez que eu vejo acontecer uma possibilidade dessa do país abandonar uma moeda que ele usa e adotar uma outra nova. Quais seriam os benefícios de abandonar o euro? Bom, ia baixar o salário, as aposentadorias, tá? E isso ia devolver a competitividade para a Grécia. Só que isso demora uns 5, 10 anos, tá? Não é de uma hora para outra não, mas já ajuda bem. Ia ter flexibilidade cambial, liberdade fiscal e ainda cobrar o imposto inflacionário. Então são uma série de benefícios, o país ter a própria moeda como o Brasil tem agora, com liberdade, tá, de ação. É por isso que a gente sai fora da crise fácil.
E manter o euro também é uma outra possibilidade que envolve custos e tem benefícios também. Quais são os custos de manter o euro? Essa falta de competitividade que está matando a Grécia, dependência externa, tá, da zona do euro, eles vão tomar uma medida, tem que ficar consultando a Alemanha com a França. O desemprego não vai cair fácil nesse caso, tá, porque a moeda forte traz falta de competitividade. E para cortar gás também, eles estão cortando talvez acima do que seria necessário se eles estivessem fora do euro, porque eles estão recebendo ordens de fora. Quais são os benefícios de manter o euro? É realmente uma moeda estável, tá? Isso ajuda muito, dá ganho de escala, porque é um país pequeno, ele tem muito gasto com diplomacia, com administração, essas coisas, e o ideal seria a Europa se unir e entregar a administração para um lugar único. Provavelmente os países Alemanha e França vão ajudar, porque há interesse em manter a Grécia no euro para não contaminar os outros. E é um inferno conhecido. É uma tragédia? É, mas pelo menos se sabe o tamanho da tragédia. E se abandonar o euro, ninguém sabe o que vai acontecer direito. Pode ser que o mercado não dê dinheiro para a Grécia e realmente eles passem fome lá. Eu não sei o que vai acontecer. Então, é realmente muito complicado decidir nesse jeito. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A Grécia vai sofrer muito para sair dessa crise. É uma crise muito forte, muito grande, e a gente vai ficar de olho lá, porque provavelmente essa crise vai se espalhar para outros países com situação parecida. Se o mercado financeiro emprestou para a Grécia nessas condições, provavelmente ele fez outras coisas também. Eu não estudei tudo, tá? Dei uma olhadinha só na Grécia. Falou, moçada?